Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa, redação e ciências. Gostaria de iniciar essa aula pedindo que o Senhor venha abençoar cada um de vocês, de forma que vocês consigam compreender todo o conteúdo aqui explicado, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de ciências, tá? Continuaremos falando aí a respeito da eletricidade e agora nós falaremos sobre associação em série e em paralelo, tá? Então, vamos ver aí qual a diferença entre associação em série e associação em paralelo, tá? Observem a figura 7.20, ó. Essa imagem aqui, 7.20, mostra um circuito de corrente contínua com duas pilhas ligadas por um fio condutor e duas lâmpadas de lanternas associadas em série. E aí, já tiveram a noção do que é uma associação em série, tá? Então, nessa imagem aqui, você vê um circuito elétrico com duas pilhas e duas lâmpadas, tá vendo? Duas pilhas, duas lâmpadas, observaram aí? As duas pilhas, elas estão ligadas entre si com o polo negativo, né, de uma conectada ao polo positivo de outra. Tá? Então, o polo negativo de uma está conectado ao polo negativo de outra. A tensão de cada pilha é de 1,5 volts, tá? E a união dessas duas pilhas fornece uma tensão de 30 ou de 3,0 volts, tá? Então, quando há união entre as duas, elas dobram, né, a voltagem. Só uma equivale a 1,5 volts. Quando eu junto as duas pilhas, equivale a 3,0 volts, tá? A associação em série de geradores com pilhas permite obter uma tensão maior, tá? Equivalente à soma das tensões de cada pilha. Essa ligação entre o polo positivo de uma pilha e o polo negativo de outra pilha permite que a mesma intensidade de corrente passe por todas as pilhas conectadas, tá? Então, eu tenho aí uma pilha de 1,5 volts e a outra pilha de 1,5 volts. Então, há uma somatória aí e a corrente que passa aqui nesses fios e nas duas pilhas vai equivaler a 3,0 volts, tá? Porque 1,5 mais 1,5 é igual a 3,0, ok? Então, as duas lâmpadas e as pilhas, elas formam uma associação, uma ligação em série, tá? Na associação em série, há somente um caminho para corrente elétrica, né, percorrer. E os componentes do circuito dividem proporcionalmente a diferença da potência oferecida pelas pilhas, baterias e tomadas. Tá? Então, a mesma corrente elétrica que passa pelas pilhas vai passar pelos fios, né, indo em direção às lâmpadas aí, e voltar para as pilhas novamente. Então, é uma ligação em série, tá? Não tem nada que interrompa elas. No circuito acima, a tensão entre os terminais da associação, né, os pontos A e C, observe aí, A e C, e a soma das tensões entre as lâmpadas, U, que é A e C, igual a U, A e B, mais U, B e C, tá? Uma característica importante de ligação em série é que a intensidade da corrente elétrica que passa por todos os componentes da associação é a mesma. Então, a mesma corrente elétrica, eu já havia falado, a mesma corrente elétrica que sai das pilhas, passa pelos fios, passa pelas lâmpadas e volta para as pilhas novamente. Então, é a mesma corrente elétrica. Por isso que eu digo que é uma associação em série, tá? Então, na imagem A, né, na imagem da figura, a imagem A da figura 7.21, vamos aqui, ó, embaixo. Tá vendo a letra A aqui? Então, nessa imagem A, duas lâmpadas ligadas em série em um circuito de corrente contínua. Então,
quase como se fosse o mesmo formato da imagem que foi mostrada agorinha, 7.20, tá? Então, a letra A está representando aquela imagem lá. E agora na B, vocês podem observar aí que a forma de organização desse circuito aí é diferente, tá? Ela liga duas lâmpadas liga duas lâmpadas de maneira diferente, tá? Como mostra na B. Esse formato aí é uma associação ou uma ligação em paralelo, tá? Então aí a corrente ela não circula da mesma maneira, né? Circula de maneiras diferentes aí até chegar à lâmpada. Então, na associação em paralelo, todas as lâmpadas elas estão submetidas à mesma tensão elétrica, tá? Mas cada uma passa uma corrente elétrica com intensidade diferente. O valor de cada intensidade é inversamente proporcional à resistência elétrica de cada lâmpada. E a intensidade elétrica total do circuito é a soma das intensidades em cada uma das lâmpadas. Então, diferente da associação em série, a associação em paralelo, ela tem correntes elétricas com intensidades diferentes. E essas correntes elétricas com intensidades diferentes, depois há uma somatória de intensidades, tá? Para cada lâmpada. Por esse motivo, as iluminações utilizadas nas árvores de Natal antigamente possuíam apenas lâmpadas associadas em séries, né? Observem essa imagem aqui, ó, a 7.22. Então, era apenas uma associação em séries, apenas a mesma corrente elétrica que passava nas pilhas, passava pelos fios e passava por todas as lâmpadas, tá? E isso porque a voltagem das pequenas lâmpadas era de 5 voltagens, né? De 5. E era muito inferior à voltagem utilizada pela rede elétrica, que geralmente era 127 volts, né? Por exemplo. E o que queimaria as lâmpadas se elas fossem ligadas individualmente. Então, as lâmpadas antigamente a voltagem era muito baixinha, era de 5 volts. Então elas tinham que ser ligadas como uma associação em série, porque a voltagem da energia elétrica era maior e poderia queimar se cada lâmpada fosse ligada a uma corrente elétrica, cada lâmpada tivesse uma corrente elétrica diferente, tá? Então a associação em série na associação em série, a voltagem ela é dividida proporcionalmente às lâmpadas, ou seja, a mesma quantidade de corrente elétrica que tem uma lâmpada, tem as outras também, tá? Nas iluminações das árvores de Natal mais modernas, a associação mistas, ou os diversos fios que associam em série, as lâmpadas estão também associadas em paralelo a outros fios. Então, nas árvores de Natal mais recente, as árvores de Natal modernas tem tanto associação em série quanto a associação paralela, tá? Então, na associação em série, se uma das lâmpadas queimar ou for retirada, o circuito elétrico fica interrompido e a corrente elétrica deixa de existir. Com isso, todas as lâmpadas da associação também não acendem. Então, na associação em série, se uma lâmpada queimar, a corrente elétrica ela é interrompida e as outras lâmpadas deixam de funcionar também, tá? Não acendem. Agora, na associação em paralelo, não. Se uma lâmpada queimar, as outras continuam acesas, tá? Porque é um circuito fechado independente e é formado pela outra lâmpada e a corrente continua a circular essa corrente elétrica ela continua a circular por ela, tá? Então nós temos aí a 7.22 é a representação esquemática de uma associação em série e a 7.23 é a representação esquemática de uma associação em paralelo, ok?
A associação em paralelo, ela é mais frequente em nosso dia a dia, nas residências, nas fábricas, no comércio, na iluminação pública e nos veículos. Assim, cada aparelho elétrico de um ambiente, uma lâmpada, uma máquina, rádio, funciona de forma independente, sob a mesma tensão elétrica. Veja aí a imagem 7.24, um esquema simplificado de um circuito elétrico residencial. Ó, essa aqui. Tá vendo? Cada aparelho é ligado a um circuito. Cada aparelho recebe uma corrente elétrica diferenciada, tá? Isso se dá pela associação em paralelo. Veja que a instalação elétrica ela é protegida por disjuntores. Como veremos adiante, eles funcionam como interruptores automáticos que detectam picos de corrente, interrompendo-as rapidamente. Há também disjuntores que previnem que descargas elétricas danifiquem a instalação elétrica, evitando acidentes, tá? Se uma residência, os aparelhos elétricos estivessem associados em série, quando uma lâmpada ou aparelho estivesse desligado, as demais lâmpadas e os outros aparelhos também deixariam de acender ou parariam de funcionar. Mas como eles são associados em paralelo, uma pessoa pode, por exemplo, usar o computador sem acender a luz do cômodo em que estiver. Mas porque o interruptor e a lâmpada correspondente a ele estão ligados em série? Essa configuração é necessária para que o interruptor controle somente o funcionamento da lâmpada, né? Aqui está ligado. Vocês farão a leitura aí desse Conexões Ciências e Ambiente. Destaquem, tá? Passa um marcadorzinho nas informações que vocês acharem mais interessante. Esse texto entenda porque pilhas e baterias não podem ser descartadas nos lixos comuns. Farão a leitura e destaquem direitinho, tá? Cuidados nas instalações elétricas. Como vimos, é essencial certificar da voltagem correta. Lembra que eu falei para vocês? Devemos observar qual que é a voltagem dos aparelhos elétricos, tá? Para fazer essa comparação com a corrente elétrica que é utilizada, a voltagem que é utilizada. Então, os aparelhos elétricos e as lâmpadas, elas devem ser ligadas 110, 120 ou 220 volts. Para diminuir a chance de choques e proteger alguns aparelhos elétricos de variações na tensão elétrica, é feita uma ligação terra. O aparelho é ligado por um fio a uma barra de cobre enterrada no solo ou alojada na parede da casa, permitindo que o excesso de cargas elétricas escoem rapidamente para a terra. Por isso, os aparelhos elétricos e eletrônicos são fabricados atualmente com plugs, né? No padrão de 3 pinos. Né? Às vezes a pessoa, não entendo por que as tomadas mudaram, por que vem agora com 3 pinos, tá? Por quê? Porque um dos pinos, é o pino terra, tá? Esse pino terra, ele faz a ligação do aparelho com um sistema de aterramento responsável por levar o excesso de cargas elétricas para o solo. O aterramento é obrigatório por lei nas construções novas desde 2009, tá? Então, os aparelhos novos, né, estão vindo com esses 3 pinos, porque um dos pinos é o pino terra. E esse pino terra, ele ajuda a levar o excesso de carga elétrica para a terra, para o solo, tá? Enrolar um fio em outro para fazer emendas é muito perigoso e pode provocar curtos-circuitos, né? Às vezes a gente observa alguma pessoa que quer fazer às vezes quebra o fio do ferro, por exemplo, a pessoa corta ali e quer fazer, essa mesma pessoa quer fazer a emenda, né? Essa emenda não é indicada para pessoas que não sejam eletricistas, tá?
porque os dois fios próximos, eles se tocam e essa corrente elétrica, ela passa a percorrer um caminho com pouca resistência, tá? Então, quando isso ocorre, a intensidade da corrente aumenta muito o calor produzido e aquece o circuito a ponto de queimar o aparelho ou até provocar um incêndio. Então, se algum aparelho estragou ou que o fio partiu, então é interessante levar para a pessoa que já entenda dessa área, tá? E que já saiba arrumar. Também, para proteger as instalações elétricas dos efeitos de curtos-circuitos, né, de eventuais aumentos de corrente elétricas, existem os disjuntores e dispositivos chamados fusíveis, tá? O fusível também contém em seu interior um fio, que geralmente é feito de ligas, né, uma combinação de metais diferentes, composta de chumbo, estanho e outros metais. Essas ligas também, ela tem um ponto de fusão mais baixo do que o cobre. Então, se a corrente elétrica ultrapassar determinada intensidade, o aumento de temperatura derrete a liga, interrompendo a passagem da corrente e protegendo a instalação elétrica, tá? É o que acontece quando se diz que o fusível queimou. Nas residências, o fusível vem sendo substituído por disjuntores, que desliga automaticamente, ou seja, desarma, né? E se a corrente caso a corrente ultrapassar certo valor. Então, o disjuntores, ele automaticamente desliga quando essa corrente elétrica ela ultrapassa o valor que deve. A vantagem do disjuntores é que não é preciso substituí-lo por outro, como no caso do fusível, né? Basta ligá-lo novamente, acionando um interruptor depois que o problema for resolvido. Se um disjuntor ele estiver desarmado a toda hora, um profissional habilitado, ele deve ser consultado para identificar o problema, tá? Então, nós temos aí imagem 7.29, mostrando um disjuntor, tá? Lembre-se sempre de que é muito perigoso mexer em aparelhos elétricos, tá? Principalmente quando está chovendo, tá? Então, algumas partes internas do aparelho elétrico, mesmo desligada, acumulam energia elétrica e podem dar choque, tá? Então, essas pessoas que querem por conta mesmo abrir o aparelho, tentar consertar, corre risco de receber choque, tá? Porque às vezes o aparelho acumulam eletricidade dentro dele. Dependendo da intensidade da corrente elétrica que passa pelo corpo, um choque ele pode provocar sérias como queimaduras, tá? E até fazer o coração parar, levando a pessoa à morte. Por isso as pessoas elas devem as pessoas sem o preparo e a formação técnica de eletricidade não devem mexer em aparelhos elétricos ou tocar em fios, tá? Então é importante usar protetores nas tomadas que estejam ao alcance das crianças pequenas, e não usar aparelhos, né, com fio desencapados ou danificados. Ler sempre as instruções do fabricante antes de usar um aparelho elétrico novo. Ligar mais de um aparelho na tomada pode causar sobrecarga. Então, aquelas pessoas que têm o costume de colocar vários aparelhos em uma única tomada, pode correr o risco de causar uma sobrecarga, tá? E um risco de acidente e até mesmo incêndios. Então, não devemos soltar pipas também em locais perto de rede elétrica, tá? O risco de choque é fatal. Evitar o uso de aparelhos elétricos durante a tempestade, somente os aparelhos necessários, tá? Como geladeira, devem permanecer ligados, os demais aparelhos todos devem desligar. E, de forma alguma,
usar o celular, né? Principalmente se o celular estiver na tomada, você tiver ligar com o celular durante uma chuva, em uma tempestade que tenha trovões, relâmpagos, corre um risco muito grande de acontecer uma descarga elétrica e a pessoa acabar tomando choque, né? E esse choque ser fatal. Vocês façam a leitura desse Saiba Mais aqui também. Eu estarei colocando para vocês aí as páginas da atividade, tá? Também postarei para vocês uma atividade de fixação a respeito do conteúdo aplicado em aula, na aula anterior, tá? E é isso, tá? Fiquem com Deus. Qualquer coisa, estou no grupo ou no PV. Vocês podem estar me procurando. Tentem responder a atividade direitinho, leia, releia as questões, voltem nesse conteúdo, faça a leitura mais uma vez, tá? Para poder responder o exercício. Na próxima aula eu estarei colocando a correção para vocês observarem o que vocês acertaram ou não, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.